Muito bem, meus amigos. Então, hoje, dia 23 de setembro, nós vamos retomando o nosso estudo sobre a mediunidade de um modo geral. Vamos seguindo a apostila da Federação Espírita Brasileira. Quero dar as boas-vindas para todo mundo, como cada um também dá as boas-vindas aos demais. Então, eu vou pedir para começarmos, que a Luciana possa cantar duas músicas para nós, à guisa já de oração. Eu faço depois uma pequenininha e nós já vamos para estudarmos sobre a desencarnação. Luciana, então, muito boa noite a você e contamos com a tua voz, com a tua alma nesse que é o nosso início. Muito obrigado a você e a todo mundo. Ondas da vida carregam o barco, atracados no tempo, não quer navegar, naufraga em si mesmo, temendo os monstros que existem no mar. O monstro da morte carrega sozinho ventos e barcos costumam parar, mas monstros não existem sequer nas mentiras contadas no mar. Enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem para lutar, ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Vai, enfrenta as tormentas do além-mar, isso as velas da coragem para lutar, ir além. Estrelas do bem vão te guiar. Vai, que o Cristo seja a luz em teu vogar, que o risco não te impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o instrumento de todos nós. Suave é o jugo por seu amor. Ó bondoso Senhor, Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor, suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor, suave é o jugo por seu
bondoso Senhor, Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade e o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo por seu amor, ó bondoso Senhor. Que assim Muito seja. obrigado. Que assim seja, Luciana. Muito obrigado a você. Então, nós vamos dando início ao nosso estudo de hoje, pedindo que a espiritualidade nos envolva a todos, onde quer que cada um esteja, no seu lar, sobretudo, envolva os familiares, os amigos, e que nesta segunda-feira possamos estudar algo que nos seja muito útil, mas rogando ao Divino Mestre que durante os minutos em que estaremos dedicados à mediunidade, no sentido da sua teoria e de todos os temas que possam se relacionar a este aspecto central das nossas segundas-feiras, nós estejamos como uma família de encarnados, na companhia de uma outra tão linda, tanto quanto de desencarnados, estarmos vibrando pela paz, estarmos doando nossos conteúdos mais úteis, porque divinos em nós, para os benfeitores amigos do Brasil e de todas as nações, para que eles continuem trabalhando para tantas e tantas vítimas de vários lugares da Terra, assoladas pela morte em decorrência da violência. Abençoa, Jesus, a todos esses cantinhos do mundo onde a nossa grande família se distribui. E mais uma vez, nós te imploramos as bênçãos a favor dos desencarnados e dos muitos centenas de feridos nas últimas 24 horas, também neste país tão querido dos brasileiros, que é o Líbano. E tudo que nos seja possível doar, enquanto estudamos, doemos incondicionalmente moléculas iluminadas do nosso fluido vital vão sendo oferecidas nas mãos de Dr. Bezerra, de Eurípides, de muitos espíritos queridos do Oriente, do Ocidente, do Norte, tanto quanto do Sul. Que nos detenhamos na área que devemos, mas sem perdermos de vista que a Terra continua girando, que o calendário humano prossegue, e tendo em vista tantas dores, tanta loucura, tanto sofrimento, que a nossa rogativa, Jesus, possa ser levada em conta e se traduza em alívio
para todo mundo. Muito obrigado, mais uma vez, Senhor e Mestre, tu que és, como tu havias dito, o caminho, a verdade e a vida. Que assim seja. Muito bem, então vamos lá para o nosso estudo. Lembram da página? O tema é a desencarnação. Então todo mundo já está aí imaginando, não é? A ideia da sua própria desencarnação, a ideia daqueles familiares, amigos que já possam ter vivido esse retorno para o mundo espiritual, possamos nos lembrar que a reencarnação e a desencarnação de qualquer um de nós que somos espíritos eternos, num planeta muito atrasado que é a Terra, é uma realidade, sempre o fora. Então, o seu estudo é importante para nós, porque nós também nos lembramos que nas reuniões mediúnicas de qualidade, nós lidamos com os desencarnados, que, claro, são os espíritos que um dia partiram deste mundo há pouco ou há muito tempo e possam estar ou porque necessitam de uma assistência ou porque são mais preparados e comparecem nas reuniões mediúnicas, desencarnados há meses, anos ou séculos, para nos trazerem instruções para o nosso progresso. Aliás, algo que aconteceu de maneira muito típica durante o trabalho de Allan Kardec, que preparou tudo na companhia do Espírito de verdade, que é Jesus, se utilizando dos conteúdos maravilhosos que estes espíritos da codificação trouxeram através das chamadas médiuns da codificação espírita, todas francesas, aliás, como o próprio Hippolyte Léon Denisard Ribeiro, Monsieur Allan Kardec. Então vamos lá? Tema número 1, a desencarnação. Vejamos juntos. A morte do corpo físico ou desencarnação, segundo a terminologia espírita, é um acontecimento natural, ainda que nem sempre estejamos preparados para aceitá-lo. O despreparo está muitas vezes relacionado à desinformação a respeito da continuidade da vida no plano espiritual e ao apego a pessoas e bens materiais, situação que configura o sentimento de perda, acrescido da terrível expectativa de não mais encontrar os entes queridos. Esse parágrafo inicial, ele é muito mais simples de nós o compreendermos quando estamos vivendo situações mais simples da vida humana, em tempos de paz. Mas, nos dias que correm, nós estamos observando há décadas, há anos, semanas ou dias, questões macroscópicas envolvendo as questões do clima, envolvendo aspectos que são muito graves, porque implicam em mortes e sofrimentos coletivos, seja tendo em vista as chuvas torrenciais, seja em relação às enchentes, furacões, tufões, terremotos, tsunamis, não é verdade? Seja a acidentes de grandes proporções, envolvendo um número muito grande de vítimas, seja a pandemia da Covid-19, em que morreram dezenas de milhões no mundo a partir de uma situação médica que envolveu tanta gente nos Estados Unidos, no Brasil, na Itália
no mundo inteiro. E agora, e já há tanto tempo, o drama das guerras, que quanto mais recentes, mais cruéis. O número de vítimas morrendo todas as horas, todos os dias, como mencionávamos na prece de abertura, como muitas vezes lembrávamos do Sudão, do Haiti, da Ucrânia, do Iêmen, da Síria, como agora também a questão palestina, extremamente grave, e agora mais uma, que é o drama dos libaneses nos últimos momentos, nas últimas horas também. Então é diferente quando nós lemos isto. Claro que há aspectos em comum, mas é muito delicado a questão da violência, o feminicídio, o infanticídio, o tráfico de drogas e todos os dramas que o mundo vem apresentando, tendo em vista as condições espirituais muito precárias do ponto de vista moral. Então, sigamos. Havendo, porém, o entendimento de como ocorre a morte e o prosseguimento da vida em outra dimensão, a espiritual ameniza-se muito o medo de morrer, situação que, por outro lado, possibilita auxiliar efetivamente os espíritos sofredores que se manifestam na reunião mediúnica. E aqui mais uma observação que quem ainda não conhece, conhecerá com o tempo, é a ideia de que há uma noção dentro do movimento espírita de que o telefone tilinta do mundo espiritual para cá. De tal maneira que nós imaginamos, e há muito tempo funciona assim, a reunião está aberta, e os espíritos, através dos médiuns ostensivos de psicofonia, de vidência, de psicografia, eles vão como que descrevendo os espíritos, as entidades, eles vão falando que os espíritos estão como que utilizando esses médiuns para estarem presentes e assim por diante. Então, habitualmente, durante a história usual do movimento espírita no mundo, portanto, estamos lidando com mais de um século e meio, as coisas sempre transcorreram assim. Mas, de alguns anos para cá, existe algo que nós chamamos de mediunidade de parceria, em que a espiritualidade está prontinha para nos ajudar quando equipes, assim, bem formadinhas, né, elas procuram abrir, a partir de iniciativas de encarnados, para questões dramáticas da vida de pacientes com uma necessidade de ajuda muito grande, mas, sobretudo, algo que o movimento espírita antes não havia conhecido e, portanto, lidado. Você entrar para ajudar os desencarnados que sofreram dramas imensos a partir de questões de desencarnações, que é o nosso tema, fruto de uma epidemia, como aconteceu há poucos anos atrás, ou nas questões que acontecem, foram citadas agora, envolvendo um número extraordinário de vítimas. Então, o telefone também chama daqui do plano físico para as equipes espirituais dos benfeitores, e as duas equipes juntas permitem uma ajuda muito grande, muito útil, muito significativa para um número mais expressivo de espíritos, tanto por uma realidade muito grave da condição humana destes tempos, como também de progressos
para nós lidarmos com um número muito grande de espíritos, como que de uma vez só. Um dia nós vamos conversar estas coisas, mas é só para nós nos lembrarmos que as dificuldades no mundo são imensas e haja reuniões mediúnicas para ajudar um número tão expressivo de doentes, de vítimas, vivendo a desencarnação como uma coisa de um sofrimento inenarrável. E não como aqui transparece no texto, como se fossem desencarnações suaves, tranquilas, apenas como uma passagem de volta para o mundo espiritual. Então, é interessante ter isto em mente e nós irmos refletindo juntos. Tá bem? Então, foi apenas um comentário. Outro parágrafo. À medida que o ser humano compreende que é imortal e que pode retornar à vida do corpo pela reencarnação, quantas vezes se fizerem necessárias, o medo de morrer desaparece, como ensina Leon Denis. A morte é uma simples mudança de estado, a destruição de uma forma frágil que já não proporciona à vida as condições necessárias ao seu funcionamento e à sua evolução. Então, reparem, Leon Denis trabalhando a questão da desencarnação suave por uma enfermidade qualquer, que tenha uma evolução para o óbito, não é? Seja na idade que for. Então, isto é uma maneira de ver. Outra maneira de ver é conhecendo a herança das guerras, a herança do que acontece antes, durante e depois das desencarnações violentas que os mísseis, os explosivos, geram de uma hora para outra, no sentido de bebês, de criancinhas pequenas, na companhia das mães, dos pais, mulheres grávidas, senhores e senhoras, portanto, pessoas de todas as idades que estão sendo como que atingidas pela crueldade de certos países. Então, reparem, é como se Leon Denis estivesse nos lembrando daquilo que é mais simples, que é mais suave, que é mais natural de se conceber, de se compreender e de se acompanhar. Então, quando estes espíritos eles se manifestam numa reunião mediúnica qualquer, é um tipo de reunião, é um tipo de mensagens psicografadas ou psicofônicas. Mas o nosso mundo está vivendo um outro tempo. As guerras são muito antigas na Terra, mas a capacidade destrutiva, as coisas que ocorrem no dia a dia do nosso planeta merecem todo o nosso entendimento e, por sua vez, toda a nossa atenção, no sentido de nós sermos úteis para o alívio do que está mesmo longe fisicamente de nós. Mas não importa, seja no país que for, tudo é algo que nos diz respeito. Se nós estamos atentos às possibilidades dos grupos mediúnicos contribuírem para esse alívio das dores resultando da violência que temos na Terra. Muito bem, viva Leon Denis. Para além da campa, abre-se uma nova fase de existência. Associa-se a estas ideias outra venturosa, plena de esperança. E ele continua. A certeza de reencontrar os amigos depois da morte.
de reatar as relações que tivera na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente em inteligência e perfeição. Dá-lhe paciência para esperar a coragem, para suportar as fadigas momentâneas da vida terrena. Seguindo adiante. Item 1, sobre o tema da desencarnação. Item 1 qual é? A separação da alma do corpo por ela, a desencarnação. Trata-se de um momento especial caracterizado pelo desligamento do perispírito, que até então encontrava-se enraizado no corpo físico, molécula a molécula, pela reencarnação ou renascimento. A separação perispiritual é variável de indivíduo para indivíduo, ainda que o princípio que governa a separação da alma do corpo seja o mesmo para todas as pessoas. A observação comprova que, no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente, que se opera gradualmente, portanto, e com uma lentidão muito variável conforme os indivíduos. Isso varia infinitamente. E quanto mais traumático, mais brusco, mais imprevisível, mais jovem é a pessoa que desencarna, a ligação da alma com o corpo é muito mais vigorosa. E, portanto, a separação ela é mais trabalhosa e ela costuma ser mais dolorosa, até pelo caráter dela ser, muitas vezes, imprevisível. Por exemplo, numa estrada de um lugar qualquer do mundo, não é? Uma colisão gerando a morte de algumas pessoas de uma forma completamente brusca e imprevisível. Então, tudo isso é uma ciência, na verdade, não é? E o que é importante é o conhecimento, é a prece, é a sintonia progressiva com os espíritos de maior elevação, e nós também não podemos esquecer que se nós temos a chance de todas as segundas-feiras estudarmos um pouco sobre a doutrina espírita, especialmente sobre a relação entre os dois mundos, o mundo espiritual e o mundo físico, como nós temos tido ao longo dos anos, isto não é para todo mundo. Pelo contrário, nós somos uma minoria que, por alguma razão, fomos nos aproximando da doutrina espírita e, por causa dela, nós estamos agora juntos. Mas a grande maioria não faz ideia de nada dos postulados espíritas, menos ainda do que significa a vida após a morte. Do que significa uma parte dessa ciência que tem a ver com o próprio processo do desligamento de qualquer encarnado do ponto de vista da sua alma em relação ao seu corpo físico. Lembrando, de novo, que espíritas no mundo, nós somos 0,0007%. Portanto, a imensa maioria não tem o entendimento que nós temos. E se nós também temos dúvidas, receios, preocupações em relação a isso, seja quanto a nós, seja quanto aos nossos conhecidos, familiares, amigos, colegas, vocês imaginem quem não tenha a menor noção sobre a realidade do mundo espiritual,
sobre o que espera por cada um após a morte. Então, tudo é muito delicado e essa tal ciência faz parte da ciência espírita. E é quanto a ela que nós temos que aprofundar as nossas noções e divulgarmos a doutrina espírita, seja pela palavra, seja pelo exemplo, de tal maneira que esse percentual ele possa crescer a cada ano, mesmo que milimetricamente. Enfim, sigamos. A rigor, a separação perispiritual não é dolorosa, afirmam os orientadores espirituais, sobretudo em se tratando da morte natural, a que resulta do esgotamento dos órgãos. Em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de combustível. Mas isto é nos hospitais, nos lares, quando são pessoas adoecidas, pessoas idosas, que vão pouco a pouco perdendo o fluido vital, consumindo a vitalidade e, desse modo, sendo protagonistas de um desligamento progressivo dessa ligação pelo cordão fluídico entre a alma e o corpo. Mas isto é muito comum. Mas o que o mundo tem hoje é muito diferente destas situações que esses grandes amigos, autores espirituais, como Leon Denis, tiveram condição de estudar, desculpe, e nos falar a respeito. Porque naqueles tempos, os conflitos, a violência, as guerras eram raridade. Hoje são a regra, lamentavelmente. Seguindo, a alma se desprende gradualmente e não se escapa como um pássaro cativo a que se restitui subitamente a liberdade. Não é bem um abrir da portinha da gaiola. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Mas, de novo, para essas situações das doenças, da senilidade, da terceira idade, da idade avançada, com ou sem um problema médico que facilite a desencarnação. Então, os autores estão trabalhando o modo convencional da desencarnação, e não as tragédias dos grandes acidentes, dos grandes efeitos da condição climática hoje tão importante no mundo, e muito especialmente a questão da violência urbana, a questão das guerras e assim por diante. Outro ponto, não menos importante, é que o corpo físico não sofre com o desligamento perispiritual. Quando há sofrimento, este é de natureza emocional, moral, pois a insensibilidade da matéria inerte é um fato, e só a alma experimenta sensações de dor e prazer. Reparem, não é? E eu vou comentar algo que é curioso para a reflexão de vocês. Para vocês terem uma ideia que as coisas são, às vezes, muito diferentes na prática em relação à teoria, os cemitérios, que deveriam ser lugares sagrados, independente da crença de quem quer que seja, como um lugar para os respectivos corpos físicos serem ali passíveis de uma deterioração progressiva, tendo havido
qualquer processo após a morte, não é? Os cemitérios do mundo inteiro estão cheios de espíritos. Espíritos, muitas vezes, daqueles que partiram e mantêm como que por um desejo, como que ligando a sua vida àquele corpo, mesmo após a morte. Por isso eu me lembrei no parágrafo. Eles ficam no entorno, na proximidade das suas tumbas, dos seus túmulos, por incrível que pareça. O que mostra para nós aqui a ignorância humana sobre as questões do ir e vir, sobre as questões do mundo espiritual, e vivem como que prisioneiros dos remanescentes dos próprios corpos físicos. Mais do que isto, por causa do fluido vital dos corpos dos recém-desencarnados, e que muitas vezes não são tão recentemente assim, há uma tendência de espíritos muito acanhados evolutivamente de ficarem buscando o fluido vital do duplo etérico dos corpos biológicos, já sem vida, obviamente, há semanas, meses ou anos. E eles se instalam nos cemitérios. Então, esse é um tipo de umbral. É um umbral médio, porque é na crosta onde vive o ser humano encarnado, mas com espíritos muito mais ligados ao umbral inferior. Então, é mais uma observação curiosa, mas ela é muito preocupante, porque ela denota as imperfeições morais nossas, a dificuldade de lidar com esse tema, a ideia de conhecer uma realidade espiritual melhor, que nós, por ela, deveríamos nos interessar, e não a mesmice de uma proximidade com corpos biológicos que já nem vida própria têm. Enfim, é mais um elemento para nós trabalharmos. As mortes violentas por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório. E qual é a consequência? O sofrimento é terrível, porque a imensa maioria não tem ideia de nada, ou de quase nada sobre isto. E ao grau de apego à vida material. Nós citávamos agora a questão dos cemitérios. Por isso que, quando nós temos reuniões mediúnicas com equipes assim bem preparadas, todas as vezes que há um acidente grave com muitas vítimas, como aconteceu com as enchentes no Rio Grande do Sul, quantas vezes as equipes por aqui foram resgatar centenas de desencarnados, foram trazer alívio a muitos mais dos feridos que viveram o drama daquelas semanas de grande prejuízo na vida das pessoas. Quantas vezes equipes que alguns de vocês constituíram e constituem, entraram na Palestina, destruída e bombardeada na faixa de Gaza e na Cisjordânia. O número de mortos são 42 mil. E esses que desencarnaram assim, vocês pensam que acordaram muito bem e foram levados por equipes lindas para os céus, para as esferas
de acolhimento? Não. As reuniões mediúnicas se sucedem até o dia de hoje, de tal maneira que, como esses dramas coletivos continuam, isso vem sendo como uma prioridade. Para vocês terem uma ideia, hoje, 23 de setembro, uma segunda-feira, hoje pela manhã, uma equipe bem pequena, nós estávamos em prece e a espiritualidade organizada, sugerindo que a reunião de hoje fosse para o Líbano, para o sul do Líbano, invadido, como vocês todos sabem. Então, no próprio dia do conflito, quando há condições para isto, a necessidade da ajuda espiritual, contando com os fluidos vitais, mesmo de pequenas equipes, isso faz uma diferença extraordinária. Então, essas reuniões mediúnicas, elas não são bem as habituais das casas espíritas, porque não houve muito assim como que a preparação de equipes para questões mais abrangentes, eu diria. Mas todas são boas, todas ajudam. Qualquer entidade, qualquer desencarnado, de qualquer condição que seja acolhido, é um bem que se faz. Mas quando as equipes se preparam para ampliar os horizontes desses atendimentos, buscando um atendimento coletivo, o resultado, obviamente, é muito mais expressivo, seja para todos os envolvidos, seja para a própria psicosfera da Terra. E eu diria que os espíritos que nos dão cobertura são os espíritos mais lindos que a história da humanidade já registrou. Um dia, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, tá bem? Porque tudo isso é acessível, tudo isso é para ser conhecido, tá bem? Então, sigamos. Vou repetir com vocês. Nas mortes violentas por acidente e homicídio, o sofrimento é proporcional à compreensão que o espírito tem a respeito da continuidade da vida em outro plano vibratório. Como a maioria nem tem certeza do que acontece depois da sua desencarnação, vocês imaginam os receios, o terror, as limitações para lidar com algo inesperado, sobretudo, e violento, como em muitos casos. Nestas condições, os laços que unem o corpo ao perispírito são mais tenazes e o desprendimento completo é mais lento. Na situação específica dos suicidas, o sofrimento pode ser significativamente maior, não só pelo arrependimento do ato cometido, que usualmente os atinge, mas porque, havendo ainda fluido vital circulante no organismo, visto que a desencarnação não estava prevista para aquele momento, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo. Nestas condições, a separação perispiritual é muito penosa. E é exatamente o que acontece com as intempéries, o que acontece com os acidentes, vitimando alguns ou vitimando muitos, e talvez o exemplo mais marcante é o da violência das guerras, onde centenas ou milhares morrem a pequenos intervalos de tempo. Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e de morte. Verifica-se com alguns suicidas, lembra Allan Kardec.
Sigamos, meus amigos. Ocorrida a morte do corpo físico, o usual em nossa sociedade é o sepultamento do cadáver após 24 horas. Todavia, tem sido cada vez mais comum o uso da cremação. Nesse caso, a lei exige uma declaração de intenção, previamente assinada pelo falecido, ou autorização de parente próximo, registradas em cartório. Isso é bem no Brasil. Não é igual em qualquer outro lugar. No meio espírita, recomenda-se cremar o cadáver após 72 horas, 3 dias, tempo considerado suficiente para o desligamento perispiritual completo. Mas a lei estimula 48 horas. Então, fica entre 2 dias e 3 dias. Outra condição relevante nos tempos atuais é a doação de órgãos pela ocorrência da morte. É importante avaliar se o doador não permaneceria preso ao processo de decomposição. Entenderam? Indagado a respeito, o nosso querido Chico Xavier apresenta as seguintes ponderações. Sempre que a pessoa cultiva desinteresse absoluto por tudo aquilo que ela cede para alguém, sem perguntar ao beneficiado o que fez da dádiva recebida, sem desejar qualquer remuneração, nem mesmo aquela que a pessoa humana habitualmente espera, com o nome de compreensão, sem aguardar gratidão alguma, isto é, se a pessoa chegou a um ponto de evolução em que a noção da posse não mais a preocupa, esta criatura está em condições de doar, porque não vai afetar o perispírito de coisa alguma. Mas aí eu perguntaria para vocês, nesse mundo que é a Terra, quem é assim como na descrição de Chico? A imensa maioria é o oposto disso. E é por isso que a questão do transplante de órgãos, ela é bem delicada, é uma ciência também. Um dia, me lembrem de contar um caso que nós acompanhamos em Cuba, em Havana, num congresso espírita, há alguns anos atrás. É um caso ilustrativo exatamente disto que está sendo examinado agora. Se houver tempo, eu ainda conto hoje, pode ser? Muito bem. Item 2, mecanismos da desencarnação. 2.1, a transição do plano físico para o espiritual. Esta transição acontece, como foi dito, com o desligamento dos laços perispirituais, que, quando se completa, o moribundo encontra-se em estado de inconsciência. O processo de transição pode ser mais ou menos duradouro, segundo as condições espirituais do desencarnante e do gênero de morte. Na passagem da vida corpórea para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se estivesse num estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente
o desprendimento. Um dia vamos comentar também, porque é um tema relacionado, aquilo que em medicina é chamado de fenômenos de quase morte. É uma ciência interessante também e que tem a ver com essa temática. Dizemos quase nunca. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte. Sua duração é indeterminada, variando de algumas horas a alguns anos. As questões mais difíceis envolvem o suicídio, os acidentes, a dependência química, gerando a morte por causa de quantidade excessiva de uma droga letal qualquer, mas fundamentalmente as guerras. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de profundo sono. As ideias são confusas, vagas, incertas. Vê como que através de um nevoeiro, aclarando-se a vista pouco a pouco e lhe despertando a memória e o conhecimento de si mesma. Esse despertar, contudo, é bem variável, diverso, conforme os indivíduos. Nuns é calmo e cheio de sensações deliciosas. Noutros é repleto de temores, melhor, terrores e ansiedades, qual se fora horrível pesadelo. Seguindo adiante mais um pouquinho, visão panorâmica ao... Só um instantinho que entrou uma questão aqui. Repetindo, visão panorâmica e retrospectiva. Essa visão permite ao desencarnado reviver, com detalhes, os pensamentos marcantes que tivera e os atos cometidos na existência que ora finda. O espírito se vê diante de tudo que sonhou, arquitetou e realizou na vida que ora se esgota. Ideias insignificantes que tivera em atos mínimos desfilam, absolutamente precisos, revelados de roldão, como se estivesse uma câmara ultra rápida instalada no seu interior, projetando na mente um filme cinematográfico que, inopinadamente, vai se desenrolando. Isso acontece com muitos, mas não com todos. Não acontecendo na hora da desencarnação, pode acontecer a qualquer tempo depois dela, havendo condições versus necessidade desse retrospecto. O auxílio de trabalhadores espirituais. Quando eu leio essa frase, deixa eu partilhar com vocês. Nas muitas reuniões com equipes médiuns diferentes, tentando ajudar as vítimas sob os escombros da faixa de Gaza. Eram muitos civis debaixo do concreto que ainda estavam encarnados, mas de tal maneira aprisionados nestes escombros que eles estavam numa, como que, situação entre a vida e a morte, com dores físicas, fraturas de partes sensíveis do corpo, sem água, sem alimento, sem enxergarem seus amores, seus familiares. Permaneceram nessa situação dias, semanas,
sem que o socorro pudesse chegar e tirá-los a tempo de debaixo dos escombros. Então, o que nós vamos ver também se reporta aquilo. Legiões de benfeitores, usando o fluido vital das equipes com as quais nós trabalhávamos, para trazer um alento, para atenuar esse sofrimento imenso nessa transição dolorosíssima entre a vida e a morte. Isso é assim em qualquer guerra. Então, vamos ver o item 2.3. Tudo indica que o processo desencarnatório é operado por espíritos especializados. Isso é quando é individual, mas quando é um drama coletivo, a coisa muda de figura, porque não há recursos para todos. Por isso que as reuniões mediúnicas podem se preocupar e ajudar nesses aspectos. Voltando, é operado por espíritos especializados que, em geral, agem segundo uma sequência específica, obviamente com as naturais variações, conforme as condições apresentadas pelo desencarnante, as circunstâncias e o tipo de morte. Vocês já imaginaram prédios e mais prédios destruídos? A quantidade de benfeitores, a quantidade de ajuda de todas as frentes para algo proveitoso, já não para um individualmente, qualquer no mundo, mas para dezenas e centenas e milhares em intervalos de tempo muito pequenos. No livro Voltei, altamente recomendável, psicografado por Francisco Cândido Xavier, se não me falha a memória, o PDF de Voltei está no grupo. É só vocês acessarem. O autor espiritual, que é Irmão Jacó, o espírito chamado Irmão Jacó, relata procedimentos utilizados por benfeitores em sua desencarnação, na desencarnação dele próprio, Irmão Jacó, descrevendo sensações e percepções captadas durante os procedimentos. Jacob informa que há um processo sequencial que, no seu caso, perdurou por mais de 30 horas seguidas, até o desligamento final. E ele era um espírita, que trabalhava na FEB e que tinha uma vida comum, regrada, e mesmo assim ele precisou de toda uma ajuda, cujo benfeitor conhecido, que administrou isso tudo, era Bezerra de Menezes, acompanhado de outros. A sua desencarnação teve início com a paulatina perda da força física, associada a alterações no sistema respiratório, quando foi envolvido por emoções descontroladas e alguns sinais de aflição. Avançando-se o desligamento perispiritual, sempre conduzido por benfeitores espirituais, e a direção de Bezerra de Menezes, o espírito percebe nitidamente o colapso do corpo físico em oposição à harmonia reinante nos órgãos do perispírito. Saudável, portanto. Naquele instante, Jacob teve a impressão de que possuía 2 corações. Olha que bonito isso, gente. Refere-se ao coração do corpo físico e o do perispírito, que lhe batiam no peito. O primeiro apresentava ritmo descompassado, na iminência de silenciar para sempre. O outro revelava-se pulsante,
vivo, equilibrado. Isso é bem do chamado corpo astral do perispírito, que é aquela parte mais material do perispírito e que tem toda a estrutura análoga à estrutura biológica do ser humano. Portanto, o coração também. Ocorrências similares produziam-se nos demais órgãos do seu organismo, revelando-lhe sempre a dualidade, desarmonia do corpo físico versus harmonia do perispírito. No momento final, quando se desfaz o último laço perispiritual, após 2 horas de operações magnéticas na cabeça, irmão Jacó registra a sua última percepção. E ele diz: experimentei abalo indescritível na parte posterior do crânio. Não era pancada, semelhava-se a um choque elétrico de vastas proporções no íntimo da substância cerebral. Veem que há uma ciência que varia caso a caso, na dependência do merecimento e de quem é cada um. Muito bem. Eu vou ler mais um pouquinho e depois vamos abrir para perguntas, porque esse é um tema bem diferente do anterior. Etapas da desencarnação. Como regra geral, as etapas desencarnatórias, operadas por benfeitores e trabalhadores especializados do plano espiritual, podem ser resumidas nas que se seguem. Desligamento perispiritual na altura do abdômen, por meio de ação magnética na região para atingir o centro vegetativo do corpo, sede das manifestações fisiológicas do encarnado. Tem a ver com o vórtice solar. Esclarece Martins Peralva no livro excelente chamado Estudando a Mediunidade. É um autor encarnado mineiro, que já está do outro lado, penso eu. Que com essa providência, o moribundo começa a esticar os membros inferiores, sobrevindo logo após o esfriamento do corpo. Ação no centro emocional, situado no tórax, região da manifestação dos desejos e dos sentimentos. Isso é o plexo ou vórtice cardíaco. A operação magnética nesse local conduz à desregularidade dos batimentos e das funções cardíacas. Surge, então, sentimentos de aflição, de angústia, de melancolia, conforme a evolução do desencarnante e o entendimento do processo. A pulsação também se revela mais fraca nessa fase. Vocês entendem o quanto é importante para o mundo conhecer a doutrina espírita? Para que todo mundo tenha ideia dessas coisas. Isso não seja privilégio de ninguém. A bem de todo mundo. A bem de cada que vá vivendo a sua desencarnação, a seu tempo, a sua hora. Para concluirmos por hoje, atuação na região do cérebro, onde se encontra o centro mental. Estamos falando agora do alto da cabeça, do vórtice ou centro de força. Já vou lembrar. Sede ou sede de recepção e transmissão dos impulsos e comandos do espírito. Peralva, na obra citada, explica que o trabalho dos obreiros nesse local específico começa na fossa romboidal,
assoalho do quarto ventrículo do cérebro. O quarto ventrículo fica, sim, Bruna, é o coronário, obrigado. Isso mesmo. O quarto ventrículo, ele fica entre o cerebelo e o tronco cerebral. Portanto, bem na base da cabeça, mais relacionado à parte posterior, que é uma cavidade situada na fossa ou na face posterior das estruturas nervosas do encéfalo, denominadas bulbo e protuberância. A atuação na fossa romboidal provoca efeitos imediatos na respiração e no sistema vasomotor, porque é no tronco cerebral que existe uma estrutura chamada formação reticular ativadora ascendente. E ela controla a respiração, a consciência, os batimentos cardíacos, conduzindo a pessoa ao estado de coma ou de inconsciência. A ação final no sistema nervoso central, na parte posterior do cérebro, com o desatamento do principal laço perispiritual que mantém firmemente unidos o perispírito e o corpo, e então conclui-se a desencarnação. E aí vocês vejam que há uma ciência nisso. E que quanto mais merecimento de que cada um tenha estas atenções no momento da desencarnação, o sofrimento é menor. Então, queridos, semana que vem nós vamos lá para o capítulo seguinte, continuando o nosso estudo, que é algo já bem diferente, o tema 2, sobre os espíritos errantes. Então, meus amigos, vamos nos vendo de novo, e aí eu gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta especificamente sobre o tema da noite de hoje. Muito bem. Todo mundo tranquilo em relação à desencarnação? Então, graças a Deus. Sérgio, está me escutando? Oi, Paulo. Tudo bem? Salve, tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Você. Existe alguma modificação desse rito da desencarnação no paciente que tem morte cerebral declarada e que fica e até que tenha total parada circulatória? Paulo Henrique, naturalmente que sim. As pessoas com morte cerebral, elas continuam de maneira muito tênue, vinculadas, seus espíritos, suas almas, a esse corpo que já não tem uma função cerebral minimamente satisfatória e permanecerão aos cuidados, né, de enfermagem, de uma equipe hospitalar, até que o processo se conclua. Mas nós nos lembramos, não é, Paulo, como médicos, que às vezes esse período é muito longo. Não estou nem falando apenas no ambiente da UTI, da terapia intensiva, que pode ser de semanas, como aconteceu muitas vezes, por exemplo, na pandemia, ou num traumatismo craniano e coisas assim. Mas existem lugares em que essas pessoas elas não se comunicam, elas permanecem sem vida de relação. Então, cada caso é um caso, como em medicina aqui também. O que acontece? Elas podem estar muito distantes do corpo. Elas podem se aproximar do corpo biológico em alguns momentos. Os seus anjos de guarda supervisionam tudo. De tal maneira que aí também é uma ciência. Então, é preciso que se estude isso em medicina
para que nós valorizemos a vida sempre do encarnado, mesmo que ele esteja vivendo a morte cerebral, confiando na providência divina, nos mecanismos que mantêm ou que extinguem a relação da alma com o corpo. Então, Paulo Henrique, uns terão mais consciência do que está acontecendo. E esses rituais, como você perguntou, eles vão variar de caso a caso. As coisas podem acontecer em intervalos de tempo muito grandes, mas mesmo assim, aquele corpo merece os melhores cuidados médicos. E aquele ser humano que nós sabemos que está vinculado a esse corpo também. E numa medicina espiritualizada, uma medicina envolvendo religiosidade, espiritualidade, que é uma área linda da medicina científica atual, a oração, o passe, os mecanismos de ajuda espiritual, tudo é bem-vindo para que nós substituamos a ideia de que um paciente em coma e morte cerebral, ele é apenas uma coisa, uma estrutura material, ele é muito além disso. Tanto o seu corpo é sagrado, mesmo inconsciente e em coma profundo por morte cerebral, como também a sua alma, o seu espírito. Então, tudo isso é para ser tratado de uma maneira muito respeitosa, espiritualizada, e, se possível, por espíritas que possam orar pelo conforto desse paciente. Enfim, é isso, Paulo Henrique. Tem muita coisa aí, Paulo Henrique, que nós não conhecemos os detalhes nesse particular que você trouxe, não é? Mas a ligação continua. Do contrário, o coração acabaria como que apresentando uma arritmia cardíaca, uma bradiarritmia importante, e aí, claro, ninguém vai colocar marca-passo nesse paciente. Talvez até ninguém inicie manobras de reanimação, não é? Mas então seria um mecanismo espontâneo de desencarnação. Oi, doutor Sérgio, Marcelo, dá tempo ainda? Dá tempo, sim. Doutor, nas questões dos desencarnes coletivos, como essas tragédias que temos visto agora, né, grandes desencarnes, e aqueles que já têm uma condição de espiritualização mais elevada um pouco, né, que estão em meio a essas situações, eles também têm essa dificuldade de serem ajudados pelas equipes? Certamente há muito desentendimento entre eles, né? Mas esses estão um pouquinho melhores. Marcelo, como eu tinha comentado, varia caso a caso. Quanto mais evoluído espiritualmente, o sofrimento é menor, porque o merecimento de conforto é proporcional às condições morais de cada um. Mas, mesmo assim, a desencarnação é uma coisa muito delicada para qualquer um. E nós temos que valorizar muito e usar a oração, o passe, os bons pensamentos, não é? Para que, independente do progresso adquirido, haja a presença de bons espíritos, que, na verdade, deveriam ser para todos. Mas as tragédias humanas coletivas são de uma natureza tal que nem sempre todos são contemplados. Não é? E lembrando que a imensa maioria não é constituída de espíritos encarnados, evoluídos. Perfeitamente, obrigado. Nós que agradecemos, Marcelo. Então, queridos, se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum comentário, deixemos para a semana que vem. O assunto vai mudar, mas qualquer item, por favor, tragam.
em algum momento de perguntas da reunião, já no dia 30 de setembro, que vai ser a última segunda-feira do mês. Tá bom? Então, por causa da hora, bem pertinho da hora habitual de concluirmos, eu vou solicitando a Luciana que ela possa cantar mais duas músicas que vão servindo para nós como uma despedida e como um encerramento, né? Através das melodias que ela escolher. Pode ser, Luciana? Seu microfone está fechado, Lu. Lá, só lamento, mas você vai ter que recomeçar. Por favor. Vem, Jesus divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afastai do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperai. Maria, mãe bondosa desse bom Jesus, hóstia divina e pura de amor, caridade e luz. Maria, peito ardente, em flores sobre o pranto ingente dos sofredores. Maria, coração que encerra os corações dos vossos filhos que padecem aflições. Mãe, Santa Mãe de Luz,
encaminhai-nos para o bom Jesus. Mãe de amor, sacrário de fulgor, irradiai do alto onde imperais, vosso olhar, que é todo imenso amor, a esta humanidade que tateia cega ante a verdade. Ó Mãe, toda coração despetalado em amor, ó Mãe, toda vibração de luz, de paz e fulgor, Maria, Mãe de caridade, lançai sobre a humanidade uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Uma centelha de luz deste vosso olhar que ao Pai nos conduz. Que assim seja. Muito obrigado, Luciana. Então, queridos, vamos nos despedindo. Nos veremos lá no dia 30 ou num dia de prece qualquer. Que vocês tenham uma noite ótima. E até lá, então. Combinado? Tudo de bom, gente. Boa noite para todo mundo. A Vivi pode interromper agora a gravação de hoje. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.